Bom, estamos no Daf Zayin Amud Bet, lá embaixo, na sexta linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. Gufa. A Gemara vai trazer um ponto trazido um pouco mais atrás, que foi trazido por acaso. A Gemara vai trazer esse assunto por si só agora. A gente tem mais aqui uns dois dafim falando um pouco de Otzai Achnasá, mais ou menos. No Daf Tet, um daf e meio, na verdade. No Daf Tet a gente já vai começar um outro assunto, mandava o Mishnah. Gufa. Amar Rav Chizda. Natz kanei bershut hayachid. Alguém que colocou uma estaca no Reshut Hayachid, uma estaca bem alta. Vezarak venachal gabav, afilo gavua me'amamah, chayav mipnei Reshut Hayachid olá ad larakia. Mesmo que prendeu lá em cima, certo? Você jogou alguma coisa que gruda e prendeu lá em cima nessa estaca de madeira, mesmo que é 100 metros de altura, 100 amoto de altura, 50 metros, tanto faz. O Reshut Hayachid, ele sobe até o céu. Então, não importa a altura da estaca de madeira, aonde prendeu é chamado como o Reshut Hayachid, porque o Reshut Hayachid vai do chão até o céu, diferente do Reshut Rabim, que é só até 10 tfachim. Leima Rav Chizda de Amar Rebbe. Vamos dizer que, a priori, o que Rav Chizda falou aqui segue a opinião de Rebbe, de Tanya, porque é onde a gente encontra a discussão. Está escrito na Braita o seguinte: Zarak venach al gabei ziz kolsheu, Rebbe mechayev e chachamim potrim. Alguém que jogou alguma coisa e prendeu em um galho da árvore, certo? Ziz é um galho que sai do corpo. Ziz, na verdade, é qualquer coisa que sai de uma coisa fixa. Então, se, por exemplo, você tem uma parede com uma pedra que é um pouquinho mais larga, essa pedra chama ziz. Ou, sei lá, uma árvore que tem um galho um pouquinho mais largo, é chamado ziz. Então, se a pessoa jogou e prendeu nesse ziz, nessa coisa que sai do principal, o Rebbe fala que é chayav e chachamim potrim. Virando Amud, Reta Amud Aleph. Então, desculpa. Bom, então, o ponto da Gemara entendeu o seguinte, a priori, quem falou, a priori a Gemara entendeu o seguinte, essa discussão em Rebbe Rabanan, a priori deve ser um muro muito alto, que tem um pedacinho do muro que sai, tem uma pedra um pouco mais larga, um pouco mais boleta, um pouco mais para fora do muro, e caiu lá em cima, acima de 10 tfachim. Rebbe Mechayev, Rebbe fala que quem jogou lá é real, porque mesmo acima de 10 fachim é chamado Reshut Hayachid, então foi da rua para o Reshut Hayachid, e Rabanan falam que é patur, aparentemente Sovrim, que já que está acima de 10 fachim, mesmo que é um muro do Reshut Hayachid, acima de 10 fachim não é chamado de Reshut Hayachid. Então vamos dizer que o que Rav Chizda falou é justamente a discussão entre Rebbe e Rabanan. Amarabai, virando a muda agora, Reta Amud Aleph, Amarabai, Bereshut Hayachid e Kulam la Plig que Rav Chizda. Fala, mas não, todo mundo concorda que Reshut Hayachid sobe até o céu. Todo mundo concorda com a Rav Chizda. Reshut Hayachid, não importa a altura, é sempre chamado de Reshut Hayachid. Ela Habeila não ben Bereshut Hayachid, venofo oter Reshut Rabim, vezarak venach enofo. O que acontece, essa discussão é a seguinte, está se tratando que o quê? Está se tratando que você tem uma árvore no Reshut Hayachid, uma árvore que está dentro da casa, e essa árvore, a copa dela, sai para o Reshut Rabim, sai para o lado da rua. E alguém que estava na rua jogou uma coisa na copa. A pergunta é, se a copa da árvore que está no Reshut Rabim, ela vai atrás do Icar, do Shoresh, do tronco da árvore, da base da árvore, e é como se tivesse caído no Reshut Hayachid, ou não, a copa é uma coisa por si só, é chamado de Reshut Rabim. Essa é a discussão entre eles. Ou seja, se é uma coisa que está completamente no Reshut Hayachid, não importa a altura, é sempre chamado Reshut Hayachid. Então, se você tinha lá um muro de 20 metros de altura, alguém jogou uma coisa no muro, da rua no muro, e prendeu em algum lugar no muro lá em cima, era Reshut Hayachid, com certeza. O ponto é uma árvore que a copa dela, os galhos saem para o Reshut Rabim. Rebbe fala, olha, a gente pega os galhos que estão fora e a gente fala como se eles fossem continuação da parte de dentro da árvore, que está dentro do Reshut Hayachid. Então, essa copa da árvore, os galhos são chamados de Reshut Hayachid. Então, quem jogou da rua lá, ele tirou do Reshut Rabim para o Reshut Hayachid. Rabanan fala, não, a gente não joga o nof, a copa da árvore, atrás do Icar, atrás do tronco. Então, a copa da árvore é Reshut Rabim. Cada coisa de acordo com onde ele está. A base da árvore que está no Reshut Hayachid é Reshut Hayachid. A copa da árvore que saiu do Reshut Hayachid, saiu do muro, é chamada de Reshut Rabim. Então, essa é a discussão entre eles. Mas uma coisa que é só no Reshut Hayachid, com certeza, não importa a altura. Amarabai, fala Bai. Outro assunto. Zarak kaveret le Reshut Rabim. Gvoa sara veina rechava vav, chayav. Rechava vav, patur. Abai fala o seguinte, alguém que tem uma kaveret.
Certo? Kaveret é um tipo de kli, se não me engano, deixa eu ver aqui. É um tipo de kli redondo, que ele parece, Kaveret é, como fala, das abelhas, uma colmeia. É um tipo de kli meio arredondado, que parece com uma colmeia. Se alguém tem um utensílio desses, um kli desses, e ele tem uma altura de 10 tfachim, vamos começar pelo fim para entender melhor. Se ele tem uma altura de 10 tfachim e ele tem uma largura de 6 tfachim, já que ele tem uma largura de 6 tfachim, significa que a gente consegue encontrar dentro dele 4 por 4 tfachim. Certo? Se ele tem uma largura de 6, ele é redondo. Se ele tem uma largura de 6, eu consigo colocar um quadrado dentro dele de 4 por 4 tfachim. Certo? Considerando aqui o Pitágoras da coisa, se fizer o cálculo, se eu tenho uma largura de 6 por 6 tfachim, se eu tenho uma largura de 6, quer dizer que o raio é de 3, então a diagonal dele é 3 vezes 1,1. Bom, dá para pôr 4 por 4, Rashi faz a conta. Mas então, se eu tenho uma caverna que ela tem altura de 10 tfachim e uma largura, ela é arredondada, mas uma largura suficiente para colocar dentro dela 4 por 4 tfachim, isso significa que, de acordo com as definições de Shabbat, ela é um reshut por si só. Ela é um ambiente por si só. Porque a gente falou que tudo que tem uma altura de 10 tfachim e uma largura de 4 por 4, a importância dele é a importância de um reshut, de um ambiente por si só. Então, fala, Bayer, se eu tenho uma caverna desse tamanho, a altura de 10 tfachim, uma largura de 6, que me dá dentro dele, dentro desse círculo, para colocar um quadrado de 4 por 4, isso significa que eu joguei na rua, joguei de casa para a rua um reshut, uma propriedade por si só, digamos assim. E no Mishkan, o que eles faziam no Mishkan? De onde vem essa melachá de Yotzá no Mishkan? No Mishkan, eles jogavam coisas de um para o outro. Eles jogavam coisas do Reshut Achid para o Reshut Rabim, mas eles jogavam objetos, utensílios. Algo que tem esse tamanho, ele deixou de ser um utensílio e se tornou algo por si só. Porém, se é menos que Vav, mas se não tem a largura de 6 tfachim não na circunferência, no diâmetro dessa kaveret, que ela é redonda, se não tem 6 tfachim, então não dá para colocar um quadrado de 4 por dentro, ele continua sendo definido como um utensílio. Então, fala Baia o seguinte, vamos ler de novo. Alguém que jogou uma kaveret no Reshut Rabim, do Reshut Achid para o Reshut Rabim. Se ela tem altura de 10 tfachim, mas ela não tem uma largura de 6, então ela é chamada de um utensílio, de um objeto. Então é Hayav, porque se jogou do Reshut Rabim para o Reshut Achid. Rechavav patur, mas se ela é larga, 6 tfachim, então dentro dela tem 4 por 4 tfachim, já é patur, porque não é mais um objeto, é uma propriedade por si só. Rav Amar, a filha de Rechavav patur, mas também efshar lekrumiot shel kanesh lo yalu lemala me'asara. Rava fala o seguinte, mesmo que ela não é Rechavav 6 tfachim, ainda assim é patur, por quê? Porque se você imaginar essa caveira enorme, alta, na hora que você joga ela na rua, e ela fica lá de pé na rua, com certeza, fala Rava, tem um pedacinho dela que está acima de 10 tfachim. Porque sempre tem uns fiozinhos que saem, não é completamente fechado. Então, o que aconteceu? Eu tenho um objeto que ele tem 10 tfachim e um pouquinho, porque parte dele é um pouquinho mais alto, parte dele tem uns fios soltos, que sobe acima de 10 tfachim. E a gente falou que o Reshut Rabim é chamado de Reshut Rabim somente até 10 tfachim. Então, esse objeto que eu joguei na rua, ele tem altura de 10 tfachim e mais um pouco. Então, parte do objeto ficou fora do Reshut Rabim. Então, já que eu não joguei o objeto inteiro no Reshut Rabim, falará, você é patur. Porque parte dele ficou fora do Reshut Rabim. Se, por exemplo, eu tenho uma coisa em casa que eu joguei na rua e parte dessa coisa ainda ficou dentro de casa, ainda ficou no Reshut Achid, eu não sou Hayav. Eu só sou Hayav quando eu joguei o objeto inteiro. Então, já que parte do objeto fica acima do Reshut Rabim, patur. Kfal, pia, shival, macho, Hayav. Shival, mechza, patur. Agora, a Breiter traz um caso diferente. Se eu joguei ela ao contrário, certo? Com a boca para baixo. Se ela tem 7 tfachim macho e um pouquinho, é Hayav. Por quê? A gente tem aquele din conhecido como lavud. A gente viu eles algumas vezes em outras sugiot. Lavud significa que se eu tenho até 3 tfachim, tem discussão se é 3 ou 4 tfachim, mas basicamente a maioria das opiniões dizem 3 tfachim. Se eu tenho algo de 3 tfachim aberto, até 3 tfachim é chamado de lavud. Eu considero isso virtualmente fechado. Então, se eu pegar uma kaveret de 7 tfachim, jogar ela na rua,
na hora que ela está com a boca para baixo, ela fica a menos, na hora que, digamos, vamos imaginar o seguinte, a caveira está indo para a rua, está caindo devagarzinho, começa a cair, começa a cair. Quando ela chega a 3 tfachim do chão, eu considero como se ela já estivesse no chão. Então, se nesse momento parte dela estiver acima de 10 tfachim da rua, é chamado que ela não caiu completamente na rua. Por isso, se a minha caveira tem 7 tfachim e um pouquinho, então na hora que ela chega próxima ao chão, ela ainda está dentro dos 10 tfachim. Mas se ela tiver 7 tfachim e meio, se, por exemplo, se a minha caveira tem 7 tfachim e meio, ou 8, ou 9, quando ela está próxima do chão, quando ela está a menos de 3 tfachim do chão, eu considero como se ela já tivesse chego lá. Então, a altura dela virou 10 tfachim e meio, e esse meio tefach que está em cima está fora do Reshut Rabim. Então, eu sou patur, certo? Isso aqui é mesmo de acordo com o Rava, tanto o Rava quanto a Baia. Já que parte dessa caveira ficou fora do Reshut Rabim, que o Reshut Rabim só vai até 10 tfachim, não é considerado que eu joguei do Reshut Achid para o Reshut Rabim. Ravashi amar afilo shiva o mechza chayam, mas tá uma mechitzot letuchan asuyot. Ravashi fala que não, que mesmo que eu joguei com a boca para baixo, que é a abertura, é a porta, é a abertura desse cli, já que essas mechitzot, assim, todo o cli em cima, às vezes ele é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, tem estilos diferentes, mas essa abertura é feita para o que está dentro, não para o que está fora. Então, essa ideia de lavud, de que eu posso estender ele 3 tfachim, como se ele tivesse chego no chão, fala Ravashi, não funciona aqui. Porque 3 tfachim funciona para algo que eu quero estender ele, e realmente ele foi feito para ser estendido para lá. Então, se eu tenho, por exemplo, uma parede, as paredes de Sukkot, por exemplo, eu tenho uma parede de 4 tfachim, eu tenho uma abertura, e eu tenho o próximo passo da parede. Então, essa parede de baixo, eu quero que ela continue. Então, eu posso falar lavud como se fosse virtualmente fechado aqui na continuação. Mas um cli, a abertura, a boca do cli, não é feito para continuar para cima. Não é feito para ter continuação. Ele acaba por ali. Então, fala abaixo, eu não falo aqui lavud. Essa ideia de lavud, de que quando ele está próximo ao chão, é como se ele tivesse encostado, não funciona aqui. Porque eu não tenho intenção de que o cli fosse mais alto. Essa é a altura dele, diferente da parede. Então, esse cli, se ele tem 7 tfachim e meio, na hora que ele caiu no chão, ele está inteiro, completamente no Reshut Rabim. Por isso eu sou Hayav. Certo? É isso que fala Ravashi. Bom, a Marula diz o seguinte: Amud tisha bereshut Rabim verabim mekatfim alav vezerak venachal gabav Hayav. Fala o seguinte: a gente disse no passado que se, por exemplo, eu tenho na minha rua, a rua é Reshut Rabim. Se eu tenho lá uma pedra, por exemplo, de 4 tfachim de altura, esse é um tipo de pedra que não é bom para sentar, certo? Ela é meio torta, tem pontas, não é bom para sentar. Já que ela tem uma altura de pelo menos 3 tfachim num passo por cima, ninguém anda por cima dela, tem 25 centímetros de altura, as pessoas dão a volta. Então, essa pedra, a gente falou que ela é chamada de makom ptor. Porque ela não é um lugar bom para utilizar, as pessoas que estão andando na rua desviam dela. Ela não é chamada parte da rua, é makom ptor. Porém, fala Ula, se for um amudo é um pilastre, alguma coisa desse tipo, que ele tem 9 tfachim no Reshut Rabim, ele tem uma altura de 9 tfachim, lá pelos 9 vezes 8, ele tem 72 centímetros de altura, verabim mekatfim alav, e as pessoas apoiam coisa nele. Uma pedra de 20 centímetros de altura, 25, não é bom nem para passar por cima, nem para apoiar coisas. Mas algo que tem 70 centímetros de altura, é mais ou menos uma mesa, então as pessoas costumam colocar coisas lá para apoiar. Quando você está carregando uma coisa, você apoia lá, depois segue em frente, você não vai pôr uma pedra baixa. Então, já que ele tem 9 tfachim, e Rabim mekatfim alav, muita gente usa ele, Vezarak venachal gabav chayav, se eu jogar uma coisa da rua lá em cima, esse lugar é chamado de Reshut Rabim, não uma comptur. Então, quem jogou do Reshut Achid para isso é como se ele tivesse jogado no Reshut Rabim. Mas explica qual o motivo. Pachod mishlosha midras darsen leirabim. Menos que 3 tfachim as pessoas pisam, é parte da rua. Então, você tem pedrinhas pequenas de 5, 10 centímetros, quem está andando na rua pisa e segue em frente, é chamado de rua. De 3 a 9 tfachim, de 25 centímetros até 70, as pessoas, ninguém pisa em cima e ninguém apoia coisas lá, porque é apoiar no chão, fica difícil para levantar depois. Mas se eu tenho 9 tfachim, as pessoas já usam para apoiar coisas. Então, voltou a se tornar uma parte utilizável do Reshut Rabim. Por isso ele é Hayav.
Amalei Abai Rav Yosef. Pergunta Abai para Rav Yosef o seguinte, Gumamai, um buraco. Qual o din de um buraco no Reshut Rabim? Se eu tenho um buraco de 9 tfachim no chão, será que as pessoas usam ou não? Amarlei vechen begumá. Rav Yosef falou que gumá também. Se eu tenho um buraco de 9 tfachim, as pessoas escondem, guardam coisas lá e é utilizável. Rav Amar begumalo. Rav fala que buraco não. Se eu tenho um buraco no Reshut Rabim, que ele tem 9 tfachim de profundidade, é uma comptor. Não é parte do Reshut Rabim, porque ninguém pisa lá, porque é um buraco enorme, você não quer cair, e ninguém apoia coisas lá, porque não é facilmente utilizável. Maitama explicarava, Tashmish al-Deat Hak, Tashmish, um lugar que você pode usar ele, mas al-Deat Hak é difícil, é complicado de usar ele, não é chamado de um lugar que você usa. Se não é um lugar que você usa, então ele não é parte da rua, não é parte do Reshut Rabim, ele voltou a ser uma comptor. Então, discutiram Rava e Rav Yosef com relação a isso. Eiti veio Ravada Barmatna. Pergunta Ravada Barmatna le Rava. Perguntou para Rava o seguinte. Está escrito na Braita. Aitá kupatom munachat bereshut Rabim. Alguém que tinha uma caixa colocada no Reshut Rabim. Gvoa sara orechavá dalet en metaltelim lo mitochá le Reshut Rabim velo Reshut Rabim letochá. Se ela tem 10 tfachim de altura e 4 por 4 tfachim de área, então ela é algo por si só, certo? Ela é chamada de Reshut Yachid, no caso. Ela é um Reshut por si só. Não posso nem colocar do Reshut Rabim lá, nem tirar do Reshut Rabim para a rua, nem tirar de cima dessa cupá, dessa caixa para o Reshut Rabim, certo? Imaginem, por exemplo, esses lixos verdes que tem na rua, certo? Esses lixos grandes. Eles têm 10 fachim de altura, tem 4 por 4 fachim, 30 por 30 centímetros mais ou menos de área. É proibido colocar coisas lá, tirar da rua e colocar lá, tirar de lá e colocar na rua. Aqui em Israel tem eruv na cidade, mas se não tivesse eruv seria proibido. Mas se tem menos que isso, se por exemplo ele não tem 4 por 4 tfachim, então ele já não é um reshut por si só, ele não tem uma importância por si só, metal telim, ele é definido como makom ptor. Vechem de gumá, na Braita, assim também gumá. Assim também uma gumá, se ela não tiver 10 fachim de altura, ela não é um reshut por si só, a priori pode usar, mas lava seifa. O que está escrito que gumá, um buraco, é igual o caso de cima? A Braita falou o seguinte, se eu tenho uma caixa de 10 fachim com 4 por 4, é um reshut yachid. Menos que isso é uma computadora, posso usar, posso colocar coisas da rua de lá para lá e de lá para a rua. Assim também o buraco. Agora, quando está escrito assim também um buraco, sobre qual parte? Sobre o primeiro caso, um caso em que ele tem 10 por 4, ou o caso em que ele não tem 10 por 4. Mas lava a ceifa, a priori também na ceifa. Um caso em que ele não tem 10 por 4, eu posso usar, como se fosse parte do Reshut Rabim. Então a gente vê que um buraco de 9 tfachim, por exemplo, ele é chamado parte do Reshut Rabim, eu posso usar. Uma pergunta para Rava, que falou que é chamado de uma computadora. Responde Rava, lo, areixa. Fala que não. Isso que a Braita falou que buraco é igual o din que aparece na Reisha, no começo da Braita, está falando sobre o primeiro caso. O caso em que tem 10 tfachim por 4, 10 tfachim de altura e 4 por 4, que é chamado Reshut Yachid. Assim também um buraco na rua que tem 10 tfachim de profundidade e 4 por 4 de área, é chamado Reshut Yachid. E não posso colocar. Mas se for menos alto, se tiver só 9 tfachim, a priori vai ser uma computadora e posso usar. Eitvei, pergunta Gemara. Nitkaven lishvot, virando amud, chet amud bet. Nitkaven lishvot bereshut rabim. Veniach eruvo bebor, למעלה מ10 טפחים עירובו עירוב, למטה מ10 טפחים אין עירובו עירוב. Está tratando aqui o seguinte, alguém que faz eruv tchumin. O que é eruv tchumin? Pela Torá, tem Deoraita e Drabanan, vamos falar a alahá final só, mas Drabanan, mas a alahá diz o seguinte, eu posso viajar até Alpai Mamá, 2.000 amot da minha cidade. 2.000 amot, mais ou menos 1 quilômetro. Eu posso andar em Shabbat pela cidade inteira e mais 1 quilômetro da cidade. O que acontece, por exemplo, eu quero chegar num lugar a 2 quilômetros da minha cidade, eu posso fazer algo que chama Eruv Tchumin, ou seja, eu vou pegar um pedaço de pão, vou pegar um pouco de comida, vou colocar a 1 quilômetro da minha cidade e vou falar, olha, eu estou passando o Shabbat nesse lugar. O lugar onde eu vou começar o Shabbat, o lugar onde eu me defino como minha moradia, é a 1 quilômetro da cidade.
Então, desse ponto onde eu defini a minha moradia, eu tenho 1 quilômetro para cada lado. Então, eu tenho 1 quilômetro para a minha cidade e mais 1 quilômetro para lá. Por isso, eu vou poder andar da cidade 1 quilômetro até o meu eruv, onde eu estou, onde eu pus o eruv, e mais 1 quilômetro até o próximo ponto, onde eu quero chegar. O que acontece se eu coloquei esse eruv num buraco, por exemplo? Então, fala para ele o seguinte, esse 1 quilômetro da minha cidade era uma estrada, um lugar que era Reshut Rabim. Eu fui lá nessa estrada, a 1 quilômetro da minha cidade, achei lá um buraco para guardar o meu eruv, colocar a minha comida, coloquei a comida lá no buraco. Aparece na Braita o seguinte, Lemala me'asarat fachim eruvo eruv, lemata me'asarat fachim en eruvo eruv. Se eu coloquei no buraco acima de 10 fachim, quer dizer, próximo do chão, próximo da margem do buraco, até 10 fachim, é eruv. Mais fundo, não é eruv. Pergunta Gmará, como está se tratando? Ilema bebordeit beyasarau lemala dedali veutvei lemata detatei veutvei. Se for, como eu expliquei agora, um buraco que tem, por exemplo, 20 tvachim de profundidade. O buraco tem lá 1,60 m de profundidade. E quando está escrito em cima e embaixo, significa o seguinte, se eu coloquei próximo à margem do buraco, ou se eu coloquei lá no fundo do buraco, se essa é a diferença, pergunta Gmará, não faz sentido. Por quê? Fala Gmará, não seria permitido carregar andar por causa desse eruv. Por quê? Eu quero fazer o lugar onde eu pretendo começar o Shabat, para poder andar 1 quilômetro para cada lado, é na estrada, que é Reshut Rabim. Um buraco que tem mais que 10 tfachim, e mais que uma área de 4x4, ele é chamado de Reshut Yachid. Então, eu tenho intenção de começar o Shabat no Reshut Rabim, na rua, e eu coloquei o meu eruv num buraco que é Reshut Yachid. Já que eu não posso tirar do buraco para a rua, o meu eruv não é válido. O eruv só é válido se eu posso, aonde eu quero passar o Shabat, no caso na rua, se eu posso pegar o meu eruv e comer. Agora, se o eruv está dentro do buraco que é Reshut Yachid, eu não posso tirar do buraco para a rua, porque eu estou tirando do Reshut Yachid para o Reshut Rabim. Então, não faz diferença se eu coloquei num lugar alto do buraco ou no lugar baixo do buraco. Todo buraco é chamado de Reshut Yachid. Então, como a Braita fala que se eu coloquei num lugar alto, eu posso o eruv é considerado eruv, porque a rua e o buraco é chamado um reshut só, mas se eu coloquei num lugar muito fundo, não. Então, como está se tratando? Então, explica a Gmará. Ela, lav, bebor de leite be'asará. Está se tratando um buraco que não tem 10 fachim. Quando a Braita falou, se eu coloquei num buraco acima de 10 fachim ou abaixo de 10 fachim, são dois buracos diferentes. Se é um buraco com menos que 10 fachim, o meu eruv é eruv. Por quê? Porque esse buraco é parte do Reshut Rabim, a priori. Mesmo, já que ele tem, por exemplo, 9 tfachim de altura, ele é parte do Reshut Rabim. Eu posso pegar a comida de lá e comer do lado. Então, é chamado que eu coloquei o eruv, onde eu começo o Shabat, na rua, e o eruv que está no buraco, estamos no mesmo ambiente. Porém, se for mais que 10 tfachim, se for um buraco mais profundo, então o buraco é chamado de Reshut Yachid, eu não posso pegar, o eruv não valeu. Vekatani, eruv. Se o buraco tem menos que 10 tfachim, por exemplo, 9 tfachim, está escrito que o eruv é válido. Mas posso concluir daqui, eu posso ver daqui que já que tem menos que 10 tfachim, por exemplo, vamos ficar no 9, que é o exemplo que a gente trouxe lá atrás, se eu tenho um buraco com 9 tfachim, já que eu estou na rua e o meu eruv está dentro desse buraco, já que o buraco só tem 9 tfachim de profundidade, ele é parte do Reshut Rabim, como Rav Yosef falou, e não como Rava falou. Rava falou que já que é difícil usar um buraco de 9 tfachim de profundidade, não é chamado de Reshut Rabim, mas aqui a gente vê que é chamado de Reshut Rabim. Por isso, o fato de eu começar o Shabat na rua, em cima, e a minha comida está no buraco, é definido que os dois estão no mesmo Reshut. Tanto a rua é Reshut Rabim, quanto o buraco é Reshut Rabim. Pergunta para Rava. Fala Gmará. Zimni meshan elei hui ve'eruvo bekarmelit, ve'mai kar elei Reshut Rabim lefi shinai Reshut Yachid, zimni meshan elei hu bereshut Rabim ve'eruvo bekarmelit, ve'rebi, de'amar kol davar shemishum shvut, lo gazru ala ben hashmashot. Fala Gmará, Rava, quando faziam essa pergunta para ele, às vezes ele respondia de um jeito, às vezes de outro, quer dizer, tem duas respostas cabíveis aqui. A primeira resposta fala o seguinte, esse buraco, de acordo com o Rava, o que é o buraco? De acordo com o Rava, um buraco
que tem 9 tfachim de profundidade, ele é chamado de Carmelit, certo? Porque ele é um reshut, ele é grande o suficiente para ser um reshut, mas já que é difícil de usar, ele não é reshut Rabim. Então ele é chamado de Carmelit. Então o Rava fala o seguinte, está se tratando que ele quer começar o Shabat não na rua, não numa estrada que é reshut Rabim. Está tratando que ele está querendo começar o Shabat num lugar que é Carmelit. Então, tanto a margem do buraco, o lugar onde ele está começando o Shabat, quanto o buraco, os dois são chamados de Carmelit. Por isso é chamado do mesmo reshut. Isso que a Braita chamou esse lugar de reshut Rabim, é só para falar que não é reshut Echid. Quer dizer, para dizer que não é reshut Echid, chamou de reshut Rabim, mas a verdade é que não é o reshut Rabim conhecido, e sim é Carmelit. E às vezes ele explicava diferente, ele falava que realmente a pessoa está no reshut Rabim, é uma estrada que é reshut Rabim, e o buraco, já que ele tem 9 tefachim de profundidade, ele não é reshut Rabim, porque é muito difícil usar ele, você não consegue ficar pondo coisas e tirando. Ele é chamado de Carmelit. Então, por que o meu eruv é válido? A priori, se eu estou no reshut Rabim e meu eruv está no Carmelit, tem outro reshut, e eu não posso tirar de um para o outro, não deveria ser válido o meu eruv. Por que é válido? Fala Rava que essa braita, ela segue a opinião de Rebbe, Verebi, de Amar, Koda, Varshil, Mishum Shvut, Logazru, Allah, Ben Ashmashot. Fala Rava, essa braita vai de acordo com o Rebbe, que diz que o quê? Que Ben Ashmashot é o começo do Shabat, certo? É entre o sol começar, entre o sol se pôr e a luminosidade sumir completamente. Tem dúvida quando começa a noite. Se a noite começa quando o sol se põe, você não vê mais ele, ou se a noite começa quando escureceu, tem estrelas, não tem mais nem a luz do sol. Nesse meio tempo, é chamado de Safek. É Safek se começou o Shabat ou não começou o Shabat. Fala Rava o seguinte, de acordo com o Rebbe, todas as proibições de Rabanan que tem em Shabat, tudo que de Rabanan é proibido fazer em Shabat, é só quando com certeza começou o Shabat, quando saíram estrelas. Mas nesse meio tempo, que é entre o sol se pôr e ficar escuro, que é safek se começou o Shabat ou não, as proibições de Rabanan são permitidas, não está proibido. Bom, na Halachá tem algumas questões, só quando é para mitzvah, não é qualquer coisa de Rabanan. Mas de qualquer jeito, fala o seguinte, a pessoa está no reshut Rabim, o eruv dele está no buraco. E esse buraco, por ter 9 tefachim de profundidade, não é reshut Rabim. Ele é chamado de Carmelit, porque é difícil usar. Mesmo assim, a proibição de tirar do Carmelit para o reshut Rabim é uma proibição de Rabanan. E de acordo com o Rebbe, proibições de Rabanan são permitidas em Ben Hashmashot. Então, no momento do começo do Shabat, que é o momento em que a pessoa koná eruv, é o momento em que é definido aonde a pessoa está passando o Shabat, que ele quer passar o Shabat naquele lugar para poder ir da cidade até lá e de lá mais 1 quilômetro de distância, nesse momento a proibição de tirar do buraco para a rua é midrabanan. E Rabanan, coisas de Rabanan não são proibidas nesse momento. Então é considerado como se ele e o eruv estivessem no mesmo lugar. Por isso ele pode carregar. De qualquer jeito, Rava não volta atrás da opinião dele, e ele fala que um buraco que tem 9 tefachim de profundidade não é chamado de reshut Rabim. Então, se você tem na rua um buraco de 9 tefachim, esse buraco é chamado de Carmelit. Ele não é chamado de reshut Rabim. Por quê? Porque não é fácil de usar. Colocar uma coisa no buraco lá embaixo é complicado de pôr e tirar. Então, ele não é chamado de parte do reshut Rabim, ele continua discordando de Rav Yosef. Amanhã, a gente continua um pouquinho dessa sugya. Shkoyach.